Bom dia, gente. Nosso livro base, Orando a Palavra. É interessante a gente aprender e a gente está aprendendo. Quarta-feira foi muito bom. É o nosso terceiro encontro e nós vamos estudar o capítulo 2. E semana passada a gente já aprendeu um pouquinho sobre a nossa forma de orar. Por que a gente não ora como convém? Por que a gente não pede como nós deveríamos pedir? Porque na verdade o próprio Jesus falou: pedi, dar-se-vos-á. Todo aquele que pede recebe, e quem busca encontra. Isaías 59, no capítulo 1, ele vai dizer que os seus ouvidos não estão cerrados ou ocos, para que não possa ouvir, nem os seus braços encolhidos, para que não possa nos salvar. Deus está disposto a ouvir a nossa súplica, sim. Por que a gente não recebe? Por causa da nossa negligência. A gente tem orado e orado e orado, mas não como convém. Então hoje nós vamos aprender sobre a forma certa de orarmos. O propósito pelo qual nós oramos. Oramos por orar ou vamos orar com propósito? Ou vamos definir? Então quando nós temos os resultados da oração é porque essas orações foram definidas e elas foram desejáveis ao seu coração. Então uma oração definida e determinada é fundamental. Por que você está orando? Então o autor vai nos chamar a atenção e tem uma frase muito bacana que eu separei aqui. A oração que nasce na meditação da palavra de Deus é a oração que se eleva mais facilmente, olha, ao ouvido atento de Deus. Deus está atento às nossas orações. Então ele vai dizer assim, olha, a razão pelo qual muitos falham na batalha da oração é porque esperam até a hora da batalha. Ou seja, quando as batalhas vêm, você vai orar? Então aprenda a meditar de manhã ao meio-dia, como diz lá o salmista no início dos seus salmos, de manhã, de tarde, ao meio-dia, à noite, eu medito na tua palavra. Às vezes não dá, né? Nesse tempo tão corrido, no meio das batalhas, Davi parava para adorar a Deus e orar ao Senhor. Isso não é desculpa para a gente não separar um momento específico para estarmos diante do nosso Pai e pedir aquilo que nós precisamos. Portanto, o autor no capítulo 2 vai nos chamar a atenção, no capítulo então 5 do versículo 16, ele diz assim, uma parte, mas eu vou ler todo o versículo. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Ou seja, o que você precisa confessar ao teu próximo? Tem mágoa e ressentimento? Tem amargura, tristeza? Está chateado, aborrecido? Como você vai orar? Então depois que você confessar os seus pecados a Deus e uns aos outros, ou seja, em relação ao teu próximo, ele diz assim, orai uns pelos outros para que sereis curados ou sarados. Então se você estiver vivendo uma vida de comunhão com Deus e com o teu próximo, você vai abrir o teu coração e ele vai ouvir a sua súplica. E é interessante atentarmos para isso. Ele diz, a oração por um justo pode muito em seus efeitos. Então, a questão toda da oração é que muitas vezes nosso coração está petrificado, nosso coração está fechado. E aí a gente ora porque ora e a gente esquece de fazer a nossa confissão de pecados, inclusive de pensamentos. A gente tem dificuldade para com o outro, talvez o outro seja a pessoa mais próxima da sua família, talvez seja alguém da sua igreja. O meu desejo é que você aprenda com Deus e com esses grandes homens de Deus a confessar as suas culpas, os seus pecados uns aos outros. Depois você vai orar e o poder de Deus há de manifestar na sua vida. A oração, queridos, não é persuadir a Deus, mas alinhar-se ao seu plano eterno. Ele quer que todas as pessoas sejam salvas. Esse contexto e o texto do capítulo 5 de Tiago não é uma oração de cura, só para a cura. É uma oração que vai nos chamar a atenção, o desejo que nós temos de orar uns pelos outros, mas para que essas pessoas que nós estamos orando tenham um verdadeiro encontro com Deus. É por isso que oramos, gente, para a salvação dos perdidos. É por isso que oramos, para termos comunhão com Ele. O meu desejo é que o seu desejo deve ser usar a Bíblia como guia, ler, meditar, para transformar a oração e a palavra em algo normal, diário na sua vida. Quero encorajá-la a estar logo mais à noite, em nome de Jesus,
para então junto orarmos ao Senhor. Quando nós oramos a palavra, olha como o autor diz, temos a certeza de que estamos pedindo segundo a vontade de Deus. E a gente vai falar um pouquinho sobre Pedro, aquele que diz que jamais ia negar Jesus, aquele que disse que nunca ia trair o papai do céu pela pessoa de Cristo e fez o que fez. O meu desejo é que a gente se encontre logo mais à noite e que você aprenda mais e mais da palavra de Deus e da oração. Tenha um bom dia e que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.